Quais são as palavras que nós temos ouvido mais nos últimos dias? Quais são os problemas? A pandemia, com certeza, estava no topo da lista. Todos os dias, seja pelo jornal, na conversa com alguém, a pandemia, o coronavírus. Aí, de repente, aparece uma nuvem de gafanhotos no sul da América. E depois um vendaval que arrebenta, que causa também tragédia, preocupação. Mas a verdade é que há algo também que incomoda e que chegou, mas são assuntos assim preocupantes e que são desagradáveis. Mas chegou também o inverno. E eu creio que você ouviu falar que nós já estamos no inverno. Se não ouviu, já sentiu que o tempo mudou. Mas há uma previsão até de geada aqui no estado, e coisa que não é comum, né? No meio do sol e frio que faz aqui durante o dia. Nós quase que vivemos as 4 estações num dia só, mas estamos no inverno, e vamos ouvir por aqui, daqui a um tempo, né, falando sobre isso. E eu estou fazendo questão de mencionar esses temas, porque a palavra de Deus, ela traz revelação, princípios, mas ao mesmo tempo ela tem a ver com tudo que nós vivemos e ouvimos, e eu creio que Deus fez isso de uma forma extremamente pedagógica, na sua sabedoria, para que nós pudéssemos gravar melhor. Na quarta-feira mesmo, no estudo bíblico de quarta-feira, nós estudamos como vencer, nessa quarta passada, a praga de gafanhotos. Apocalipse capítulo 9. E nós vimos na quarta-feira, você que não estava aqui, mas até uma música da Ivete Sangalo, que parece que foi copiada de Apocalipse capítulo 9. Depois você dá uma olhadinha lá no YouTube. E na quarta-feira, às 20 horas, nós vamos continuar estudando a palavra e sempre procurando aprender os princípios dela, mas um ponto de memorização que tem a ver com o assunto que nós ouvimos no dia a dia. E eu disse que, publiquei no Instagram, que nós estaríamos hoje falando, estudando, pensando sobre um sentimento que bate no meu coração, não poucas vezes, e eu não sei como é no seu, mas essa questão de chutar o balde, de desistir. Eu não estou falando de desistir do casamento, de desistir do emprego, de desistir de estudar, mas eu coloquei no Instagram chutar o balde da fé. Chutar o balde da fé. E, na verdade, a partir do momento que eu continuei estudando o assunto para poder compartilhar com os irmãos hoje, nesse dia de ceia, eu vi que realmente era um sinônimo do inverno. Vocês, pastor, o que uma coisa tem a ver com a outra? É que tem a ver com a frieza, tem a ver com o inverno na pior área da nossa caminhada, da nossa existência. O frio na relação com Deus. A nossa relação com Deus, ela pode ter uma fase de outono, de muita frutificação, pode ter uma fase primaveril, bonita, de flores, de alegria. Nossa relação com Deus também pode enfrentar o inverno. Ou, sem querer assustar, mas Jesus deixou bem claro que um dos sinais do fim, e que tem nos preocupado mais do que qualquer outro tipo de sinal, é que o amor de muitos entraria no inverno. Jesus disse que quanto mais próximo tivesse a sua segunda vinda, se você não sabe, ele morreu na cruz, e parece tão óbvio, mas tem pessoas que não sabem. No terceiro dia ele ressuscitou, ele subiu aos céus para estar com o Pai, e ele disse que voltaria para buscar aqueles que quisessem morar com ele.
Isso parece óbvio, mas não se fala muito mais nisso, que Jesus Cristo voltará. Nós não ficaremos aqui para sempre. Podemos não morrer pela pandemia, mas a verdade é que terá um fim, ou pela nossa morte por outro motivo, ou quando Jesus aparecer nos ares. E Jesus disse que uma das maneiras de percebermos que Ele já estava para vir é olhando o esfriamento, o inverno chegando na comunidade cristã, na família cristã, na igreja. O inverno. A pessoa começa a ter desculpas, justificações, que acreditam, que todos acreditam, né? Justificação geralmente é assim, as pessoas que dão acreditam que todos acreditam como ela acredita, mas às vezes nem ela mesma acredita, né? Dos motivos pelos quais está se distanciando de Deus. Eu não gosto do fulano, eu tive problema com o ciclano, fulano me deu tombo, está me devendo. E o que a igreja tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com isso? Mas está lá na igreja. Querido, a porta da igreja é aberta. E eu vou te falar que até cachorro entra. Sabe? Me afastei, me esfriei por causa do pastor, me esfriei por causa de Deus. Deus não me deu o que eu queria. Deus não é um pai que mima seus filhos. Hebreus capítulo 12, inclusive, diz que Deus ainda bate, porque Ele não está sujeito à lei da Câmara Federal. Ele ainda bate nos seus filhos, que ama. Ele bate por amor. Não, eu me afastei, eu me esfriei. Então eu quero pensar hoje sobre o inverno e trocar aquele título, Chutando o Balde da Fé, por inverno, porque quando você ouvir falar que o inverno chegou, você vai lembrar do que nós estudamos hoje de manhã, do inverno na alma, a frieza, a indiferença. É para cantar, canta assim: junta-te, teu amor me dá. Só falta enterrar, sabe? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Sabe? Eu já quero marcar meu lugar para quarta-feira. Se eu tenho possibilidade, se eu não estou com problema nenhum, se eu não estou impedido por lei, eu quero estar com meus irmãos. Aleluia! Vou pensar, pastor. Eu não sei, até quarta-feira, quem sabe eu vou ter coronavírus. Então, não vou falar não. Então depois vai ter mesmo, vai dizer que foi eu que falei. Então seja curado desse negativismo, desse pessimismo. Pastor, eu já fui dizimista fiel hoje, pastor. Eu já evangelizei, eu já toquei, sabe, não interessa o que nós já fomos, interessa o que seremos a partir daqui, no nome de Jesus, principalmente porque tomaremos a ceia. Agora, o que provoca o inverno? O inverno na alma, essa frieza, essa indiferença. Por que algumas vezes eu entrei nessa crise com Deus e deixei com que congelasse alguns comportamentos nessa caminhada cristã? É interessante observarmos vários textos da Bíblia que mostram, e guarde isso, a diferença da Bíblia, de livros, inclusive vendidos em editoras cristãs, é porque a Bíblia fala das crises dos seus heróis. Ela não mascara ou só conta vantagem. Guarda isso. Porque a pessoa pega um livro de uma biografia, só tem vantagem, Não, a Bíblia mostra que eles eram pessoas como nós, vivendo as mesmas lutas. E de uma forma interessante, o Salmo 37 fala de Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele vivendo essa crise de frieza na fé, é o assunto do Salmo 37. Davi. Agora,
Invertendo, eu falei do 37, o 73, o Salmo 73, fala de um cara de mais ou menos 70, 80 anos, chamado Asaf, que era o líder do louvor, no tabernáculo, no templo. Asaf. O 37 é Davi, o 73 é Asaf, que estava vivendo uma crise com Deus. Esse inverno, essa frieza. E ele, no Salmo 73, ele apresenta o diagnóstico desse tempo, dessa enfermidade horrível, desgraçada que ele viveu. Salmo 73, vamos começar pelo verso 2. Você pode acompanhar na tela o texto, pode acompanhar na sua Bíblia, em casa também. Mas diz assim, verso 2 do capítulo 73, e eu quero pensar sobre Asaf, um homem que liderava o louvor na igreja nos dias de Davi, já com 70 para 80 anos de idade, uma grande caminhada com Deus, um homem que viveu naquele tempo apoteótico da história, e de repente ele diz assim, olha no verso 2, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. No verso 2 ele diz assim, quanto a mim, porém, quase que eu congelei, quase que eu virei uma múmia paralítica, quase que eu estagnei, hibernei, distanciei. Mas ele disse, quanto a mim, eu passei por um inverno espiritual. Quase que eu disse adeus a Deus. Eu disse adeus a Deus. Quase. Eu não sei se você já passou por um momento desse, mas eu confesso que não poucas vezes. Se você não passou, preste atenção no Salmo 73, releia em casa, bem como o Salmo 37, para que você possa ter ferramentas, remédios. Você ter a ajuda de Deus para enfrentar o inverno, que é pior do que coronavírus, é pior do que praga de gafanhotos, é pior do que vendaval, é a frieza espiritual. Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. Por isso que nós precisamos, diz Hebreus capítulo 10, verso 25, como igreja estamos exortando, chamando, convidando, falando, procurando trazer para a fogueira. A igreja é uma fogueira, uma lenha sozinha apaga fácil, mas juntos nós vamos incendiar, não só uns aos outros, nós incendiamos, não só uns aos outros, mas incendiamos a cidade também. Então vamos aí olhar o Salmo 73, e eu quero ir com a letra I, de inverno. Versículo 2 diz assim, quanto a mim, quase. Verso 3 diz assim, motivo da inveja, do inverno, pois eu invejava os arrogantes. Qual é o motivo do inverno, no caso de Asaf? Os motivos são vários, desse esfriamento, dessa indiferença, dessa falta de fogo! Pastor, uma pandemia, pastor, não sei o que, fogo é chegar quicando, pulando. Pandemia não está proibido levantar as mãos para louvar. É claro que temos que cantar com esse negócio tapando a boca, mas a nossa voz pode ultrapassar esse pano. Fogo! Vamos tomar Santa Ceia. Santa Ceia. Que é isso, queridos? O sangue e a carne de Jesus representado, do Deus único de toda a terra. Fogo! Mas eu estou meio desanimado, sabe, pastor? Estou meio desanimado, porque há tanto problema, né? Tanto problema, pastor. Tem negócio do chinês, que estão falando aí que o chinês vai tomar conta do Brasil. Só não falou nisso também, não. Qualquer dia eu prego também sobre a China, mas outro assunto. Então vamos lá, inverno, inveja. Eu tinha inveja dos arrogantes, inveja
da prosperidade dos perversos. Eu olhava para as pessoas que não tinham Deus, eu comecei a olhar para elas e olhando para a minha vida, eu com tanto problema de dinheiro, problema de saúde, problema em casa, problema na rua, problema no prédio, problema com cachorro, problema com gato, problema com política, problema com time de futebol que não ganha há tanto tempo, problema para tudo quanto é lado. Eu comecei a olhar para os arrogantes, para os ímpios, e eu vi que o time deles sempre ganha. Eu comecei a ver que eles não têm problema no elevador do prédio, eles não têm problema com o porteiro, eles não têm problema com parentes, eles não têm problema com parente. Eu fiquei com inveja, eu disse, não dá. Eu vou sair porque não tem diferença entre estar ou não estar, ser ou não ser. O pastor está falando esse negócio de fogo, mas tanto faz fogo ou frio, é a mesma coisa. Parece que até ser frio é melhor. Eu tinha inveja de quem estava frio. É o verso 3, o inverno vem da inveja. Verso 4 diz assim, e ele começa a descrever a sua amargura, ele começa a vomitar a sua tristeza, ele diz, para os ímpios parece que não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Ele começa a ver coisas que não são reais. Ele diz, para os ímpios, parece que os caras não têm preocupação. Eu estou servindo a Deus, estou dando meu dízimo, estou procurando estar na igreja mesmo no meio da pandemia, eu estou cantando, eu estou fazendo tudo isso que o pastor falou, vou na quarta-feira inclusive, eu não vou uma vez só na igreja, eu não sou crente só de Santa Ceia, eu vou na igreja várias vezes, estou com os irmãos, ajudo, tal. Agora eu olho para os ímpios, para eles parece que não tem preocupação, e eu tenho tantas. Não dá conta o número de receita de Dormonide, de Rivotril. A paz já nem traz paz. Então ele diz assim, para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e nédio. Verso 5 continua, não partiram das canseiras dos mortais. Ele está invejando a vida dos outros, ele está olhando para o quintal do vizinho, ele está olhando para a vida alheia e diz assim, realmente essas pessoas, elas não têm problema, e não têm canseira, estão sempre dispostos, vão para a academia, correm todo dia. Puxa vida, eu não estou conseguindo correr. Eu não consigo ir para a academia. Eles não servem a Deus e têm uma disciplina, né? Nem são afligidos como os outros homens, né? Poxa vida, quantas pessoas temente a Deus morreram de coronavírus e eles não? Por que esse corona não chegou em determinados lugares? Oh Deus, tu sabe que eu tenho uns endereços. Mas eu acho que os anjos erraram. Você está rindo, querido? Eu estou sendo irônico? Eu estou sendo irônico? Hein? Diga se eu estou sendo irônico. Eu estou sendo realista. Não é essa a questão? Pessoas tão boas que amam a Deus, de repente, o coronavírus não achou a casa de uns outros que, puxa vida, morrer é lucro. Verso 6, continua o texto, diz assim, daí a soberba que os cinge, eles se acham porque não tem canseira, estão na academia, estão correndo, tudo está certo, eles estão sempre sorrindo, estão beijando, abraçando, sono de mão dada, sabe, a família é uma graça, sabe, todo mundo juntinho ali, de mão dada, é beijo. Quando estão na igreja, então, assim, né? Sentam na igreja, mas parece que não passaram a noite junto, então continua até na hora do culto, sabe, aquele cafuné, aquele negócio, a gente senta atrás, é um negócio, eles estão bem, como é que pode? E a violência que os envolve, eles ficam orgulhosos com isso, porque eles mandam e matam. Verso 7, o texto diz assim, os olhos saltam-lhes de gordura, de tanto comer, de tanto alimento, o coração brotam fantasias, eles vivem num mundo de Nárnia, no mundo irreal, eles não têm problema, não têm canseira, vivem cheios de fantasia, e eu servindo a Deus, e você temendo a Deus, e você procurando andar nos caminhos do Senhor, está enfrentando esse problema. Asaf disse, a Deus, quase, a Deus. Verso 8, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Eles falam da vida alheia,
eles falam, motejam maliciosamente, e falam em oprimir, destruir, matar. Isso para eles não pesa a consciência, aparentemente. Verso 9, ele disse, olhando para eles, contra os céus eles desandam a língua, a boca, e a sua língua percorre a terra. Eles falam contra Deus, eles falam contra Jesus, eles falam contra a igreja, eles falam contra a Bíblia, eles falam contra tudo que é sagrado. E não acontece nada com os desgraçados, não acontece nada, eles parecem que estão indo cada vez para frente. Verso de número 10, diz assim, por isso o seu povo se volta para eles. Olha que ainda tem público, eles dão ibope, eles têm muitos likes. Davi está dizendo, eu não entendo, Asaf está aí dizendo, eu não entendo, como é que essa menina sem conteúdo, sem nada, ela tem tantos likes, tem tantos seguidores, e de repente você que está publicando um negócio tão interessante, o pessoal está te tirando. Ele disse, por isso o povo gosta deles, e tem por fonte, e bebe a largos sorvos, bebe com vontade, o que a pessoa publica, o que a pessoa fala, está todo mundo atrás, e de repente você se prepara, você procura levar Deus a sério, e está lá com 10 seguidores, e aí de repente uma pessoa podre, oca, vazia, nada com sentido, a pessoa diz assim, se chover, vai molhar a terra. Você está rindo? Não vou falar o nome de quem, mas olha quantos Instagrams copiam uma frase dessa e repostam. E aí os likes aparecem. Se chover, molhará a terra. Fantástico, coisa linda, tão profunda, né? Olha que diz o verso 10, o Asaf disse, não aguento, não estou aguentando mais, eu estou com inveja do Instagram desse povo, do WhatsApp desse povo, do Facebook desse povo, eu estou com inveja deles, da casa deles, do carro deles. Olha que eu trabalho de 4 da manhã até as 4 da manhã, e não tem o carro que eles têm, a casa que eles têm, as viagens que eles fazem, eu não aguento mais. Ele disse, adeus, eu estou vivendo um inverno, uma frieza, por isso que eu não canto também. Eu não canto porque eu não estou bem, eu não vou dizimar porque eu não estou bem, eu não vou frequentar a igreja mais de uma vez por semana, que é isso? Você acha que eu sou fanático? Vou 2 vezes, eu posso assistir 20 capítulos de uma série de TV, mas 2 vezes na igreja é muito. Ele diz, por isso o seu povo se volta para eles, o povo dá uma atenção especial. Verso 11 diz assim, depois você lê em casa com mais tempo, se diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? O povo diz, Deus não está se importando com nada na terra, é o deísmo, uma desgraça que alguns desses grandes eruditos, entre aspas, teólogos, Deus apenas criou, mas deixou para lá. Você acha que Deus está preocupado com esse negócio de você estar aqui? Deus nem sabe que você está aqui, Deus nem sabe que você deu dízimo, Deus nem sabe que você orou pelo pastor, Deus nem sabe quanto você se esforçou para chegar essa hora na igreja. Você acha que Deus sabe? Asaf entrou nesse inverno, e a composição química desse inverno espiritual é essa, a inveja, porque eu olho para a vida alheia dos ímpios, daqueles que estão matando, roubando, a corrupção, a violência, a maldade, as besteiradas todas, e olha só, o cara cai de paraquedas e do nada, o povo corre atrás, e de repente você está com seu currículo pronto, substancial, portas não se abrem. Asaf disse, eu estou com inveja, vou ser sincero, e é isso que é legal na Bíblia, porque assim como eu, talvez você, seja sincero ao ponto de dizer, eu também tenho, às vezes eu entro no inverno, e eu digo, o que vale na igreja, o que vale carregar a Bíblia, o que vale, né?
Ele fala que Deus não se importa. O povo diz, olha, Deus não está nem aí. Estou nem aí para isso. Bom, aí, versículo 13 e 14. Olha o que ele diz no verso 13 e 14. Pode pular para o 13, diz assim, com efeito. Inverno, inveja. Terceira palavra com a letra I, inútil. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Meu Deus, que tempo que eu perdi na igreja, hein? Me criaram na igreja, cresci na igreja, cresci estudando Bíblia, decorando catecismo, cresci envolvendo com os projetos. Ele diz, inutilmente foi tudo isso. Olha o líder do louvor, eu estou falando do Asaf, 70 anos mais ou menos, um homem de Deus, mas numa crise infernal, ou invernal, um frio, quase, eu estou assim, eu estou na porta, sabe, eu estou na porta, porque se começar eu não gostar, eu já vou embora, estou nem aí, pastor, pode parar, pode tal, estou nem aí, para nada, quero saber de nada. Você acha que eu vou ficar esperando depois do culto, um culto que demora, eu ainda vou ficar ali esperando para preencher ficha para vir, sabe, estou nem aí. Asaf disse, eu estou vivendo, eu cantar para Deus, não, vou cantar para Deus, tudo é, sabe, tudo é inútil. Inverno, inveja, inutilidade. Ele começa a perceber que tudo isso não faz sentido. Mas sei que sentido faz isso, gente? Que sentido? Perde a fé de que quando bebemos do cálice e comemos do pão, algo tremendo acontece na nossa vida. Inutilmente, continua no verso 14, inútil servir a Deus, parece que é melhor ser como os ímpios. Verso 14, pois de contínuo eu sou afligido, cada manhã eu sou castigado. Você está vendo como ele exagera as bênçãos do ímpio? Ele diz, os ímpios não têm problema, as pessoas que andam sem Deus não têm sofrimento algum, eles nunca enfrentam perdas, não. Mas quanto a mim, todo dia de manhã eu já levanto com problema. Quanto mais rezo, mais assombração me aparece. Ele disse, eu não estou aguentando mais esse negócio de Deus, porque quanto mais eu busco, a vida piora. Agora os ímpios não, tudo dá certo. Aí o inverno vem pela inveja, a inveja vem com esse sentimento de inutilidade e produz uma inquietação no coração. Verso 15 diz assim, verso 15, pois eu de contínuo, volta no 14, pois eu de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Verso 15, diz assim, o 15, se eu pensava em falar tais palavras, isso na minha cabeça já teria traído a geração dos filhos de Deus. Verso 16, em só refletir para compreender isso, já me esmagou, já me arrebentou. Só de pensar nisso, por que fulano está tão bem? Aquela menina já casou 15 vezes, 15. Ela ainda não fez 25 anos, já casou 15. E está assim, olha aquele rapaz, quantas vezes? E eu, Senhor, jejuo 15 dias por mês, metade do mês é jejuando, pedindo ao Senhor, um príncipe, e só aparece sapo. Senhor, em só refletir por que essas coisas acontecem, porque se eu ver, olha que emprego que apareceu para aquele cara, e olha o que apareceu para mim. Em só refletir, isso trouxe uma inquietação. Eu quero largar Deus, mas quando eu penso em largar Deus, quando eu entro no inverno, isso gera uma amargura, isso gera um desconforto, isso é tarefa pesada demais, diz no verso 16, pesada demais, é pesado demais. Quando eu penso em largar Deus, eu quero, porque Deus, o senhor já devia ter feito isso, e o senhor não fez. Então, adeus, Deus. Mas quando eu penso nisso,
O inverno vem pela inveja, a inveja vem por causa dessa inutilidade que eu percebo nos meus esforços. Eu vejo que as minhas obras não têm o retorno que eu esperava. Eu dou o dízimo pensando que eu vou ganhar 100 vezes mais, e nem sempre assim, porque não vem espécie. E aí, ao mesmo tempo, ele diz que essa inutilidade que ocupa o coração gera uma inquietação, meu Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Ser cristão e se afastar, ser de Deus e se afastar, é pior do que nunca ter sido. Porque quem nunca foi não sabe o que é. Quem já foi sabe o que é. A verdade é que essa inquietação no coração, ela é pior para quem está dentro e quer se afastar. Porque sabe que todas essas elucubrações, esses pensamentos malucos não são verdade. O ímpio não está tão bem assim e eu não estou tão mal assim. Mas ele disse, eu entrei numa crise que eu vi o ímpio bem demais, eu passei a ter inveja, sabe? Porque o cara fuma um cigarro acendido com outro, nem um dente estraga. O pulmão está limpo. Agora sou eu que te sirvo, meu pulmão está com bronquite asmática. Sou eu que te sirvo. Espera aí, Senhor. Levanta bebendo, dorme bebendo todos os dias. E eu, Senhor, que tomo água em oração. Eu pego um copo d'água e digo, Senhor, abençoa essa água. O que está valendo? Olha quanta doença eu tenho. Ele diz, eu entrei no inverno por causa da inveja, senti inutilidade, inútil tudo o que eu fazia, e isso gerou inquietação, porque quem já experimentou a paz que Cristo dá, sabe melhor do que qualquer outra pessoa que nunca foi. Quem nunca foi, sofre, mas não tanto como quem já foi, porque quem já foi sabe do que está perdendo. Ele diz, só em pensar nisso, isso já está me dando, né? Mas olha só, ele continua no verso 21 e 22, ele diz assim no 21 e 22, eu me tornei, quanto o coração se me amargou, meu coração ficou azedo, fel, limão sem açúcar, giló, molotóxico, quando o coração me amargou e se as entranhas se me comoveram, verso 22, diz assim, eu estava embrutecido e ignorante, eu era como um irracional à tua presença. O inverno pode ser causado pela inveja. A inveja me faz sentir inútil tudo que eu faço para Deus, e ao mesmo tempo ela gera ignorância, irracionalidade, tudo com a letra I. Olha lá, eu me senti irracional, eu perdi o senso, eu perdi a cabeça, eu perdi a razão, eu me tornei um irracional. Ele disse, eu me tornei um ignorante, embrutecido. Inveja, foi gerando esse sentimento de inutilidade em tudo que eu faço para Deus, uma inquietação no coração e ao mesmo tempo uma irracionalidade. Verso 17 ele diz assim, eu estava vivendo essa crise, eu já estava fazendo besteira, eu já estava fazendo o que não devia, eu já estava andando por onde eu não devia andar, eu me tornei um irracional, cego, castrado dos sonhos espirituais. Evangelizar para quê? Chamar alguém para servir a Deus comigo, para quê? Mas ele disse, vamos ler juntos o verso 17, até que, é sublime, é fantástico esse até, ele disse, eu estava assim, até que entrei no santuário, até que eu resolvi insistir, mais uma palavra que eu letrei, nessa relação com Deus.
é o mesmo que persistir, é o mesmo que recomeçar, renovar, restaurar. Eu vou voltar, eu vou mais uma vez, eu vou insistir nessa minha relação com Deus, até que entrei no santuário. Olha que ele estava do lado de fora, ele já estava do lado de fora. Ele disse, aí eu entrei no santuário, eu devia estar lá dentro, mas eu saí, agora eu entrei, eu insisti. E aí quando eu entro na presença de Deus, os louvores, as orações, a comunhão com os irmãos, a minha ficha cai. Salmo 133, quando os irmãos se reúnem, o Senhor ordena bênção e vida para sempre. A minha ficha caiu. Ele disse, peraí, seu burro. Ele está falando com ele mesmo, não estou chamando você não. Ele está falando com ele, seu irracional, seu ignorante. Peraí, você vai largar Deus? Você quer ser igual aos ímpios? Você tem inveja, está achando que tudo é inútil? Ele disse, quando eu entrei no santuário, quando eu insisti friamente, eu estava amargurado, com raiva de Deus, raiva dos irmãos, estava com raiva de todo mundo. Mas aí, moveu dentro de mim, em resposta à oração dos que buscam. Não está escrito aqui, mas isso acontece assim. Eu resolvi insistir. Eu resolvi investir mais uma vez. Eu resolvi voltar e entrei no santuário. Quando entrei no santuário, uma outra palavra com a letra I, eu fui iluminado. Iluminado. A ficha caiu. Eu atinei, a palavra atinar. Ele disse, eu recebi uma revelação, uma luz. As coisas ficaram claras para mim. Eu comecei a olhar para o fim deles. E eu vi o seguinte, continue aí. Eu vi a diferença que há, quando eu entrei no santuário, entre o que é significante, insignificante e o que é importante. Para continuar com a letra I, o que é insignificante e o que é importante. O que é insignificante? Verso 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. O sucesso que eu acho que eles têm é ilusório. Não é um sucesso importante. Eles estão em lugares escorregadios. Inclusive muitos crescem igual no vôlei, quando a bola sobe muito alto. É para receber uma cortada de arrebentar. Eu estou com inveja daquelas pessoas que vão cair desse jeito. Olha aqui, olha como é que eu sou burro. Eu estou querendo ser o que aquelas pessoas que caem assim. Olha como é que eu sou ignorante e irracional. Eu passei a ter inveja de pessoas que eu nem sei a realidade real da vida delas, por dentro. Eu só estou falando de aparência, eu estou exagerando. Mas ao mesmo tempo, eu tive uma luz aqui, que esse sucesso delas é um laço. Deus às vezes até dá a bênção, mas elas acabam jogando tudo fora. Escorregadio, é perigoso, sabe? Tem gente louca para casar e quando casa, abandona Deus. Tem gente louca para arrumar um emprego, quando arruma um emprego, tem gente louca para resolver um monte de coisa. Ele disse, as bênçãos costumam ser perigosas. Eu tive uma luz, que algumas bênçãos Deus não me deu. Não estou generalizando. Algumas bênçãos Deus não me deu, porque elas são perigosas. Ele diz assim, eu tive uma iluminação e vi o que era importante e insignificante. Significante é o sucesso deles, porque é uma ilusão. Verso 19, interino, como ficam de súbito assolados. É um sucesso passageiro, interino. Ele acaba, deixa o seu lugar principal totalmente aniquilados de terror. Como ficam de súbito assolados. Cai rápido, é igual brinquedo de criança. Brinquedo que você dá de presente para uma criança. Durante uma meia hora, 15 minutos, talvez ela brinque com aquilo, e de repente o sucesso deles é assim passageiro. É interino. Verso 20, ele diz assim, como ao sonho, quando se acorda assim ao Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. O sucesso deles é como um sonho, é irreal. Eu não estou falando daquilo que eu sei de fato que acontece, é irreal.
Pode até aparentemente eu ver, mas é um sonho. É o meu sonho de vida que eu estou transferido para a vida alheia. Verso 27, além de ser irreal, é infeliz. Então o sucesso deles não é importante. Verso 27 diz assim: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói a todos os que são infiéis para contigo. Deus, que besteira que eu ia fazer. Eu estava para largar o Senhor. Eu estava para dar a Deus. Não quero mais saber de igreja, não quero mais saber esse negócio de cantar, de orar, de Bíblia, de nada. Uma inveja desgraçada do mundo lá fora, que é capaz de, num complexo, 1000 pessoas reunirem numa balada e dançarem até de madrugada com vigor. Não estou fazendo apologia nem dizendo que estão certos. Agora eu olho para eles, estou com inveja, porque não estou vendo que vale a pena eu levantar, ir na igreja e tal. Olha que alegria que é povo lá, olha a empolgação, olha o fogo, parece que o fogo está lá e não aqui. Mas ele disse, eu senti que era inútil tudo que eu fazia, até que eu entrei no santuário, eu internei. E aí então, quando eu entrei, eu fui iluminado, e eu vi a diferença do que é importante na vida e do que é insignificante. E o sucesso deles é insignificante, porque é um sucesso ilusório, pode ser uma armadilha, é um sucesso interino, ele é passageiro, irreal e infeliz. Agora veja como é importante estar na tua presença, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a terra trema, olha como é importante estar na tua presença. Eu percebi isso na hora que eu fui na igreja. Eu fui na igreja e eu vi que é o seguinte: afastar de ti é fria, é inverno. Verso de número 23 diz assim, verso 23, ele diz, todavia, eu estou sempre contigo. Verso 23, versículo 23. Ele diz, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Ele falou, uma intimidade minha com o Senhor está sempre comigo, mesmo quando eu não vejo, eu não sinto, eu não percebo, o Senhor está comigo. Olha que loucura, eu ia largar a presença do Senhor. Verso 24 diz assim, o Senhor não só está comigo, mas tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. O Senhor me dá instrução, o Senhor desenvolve uma intimidade comigo, o Senhor me instrui. Verso 25 ele diz assim, quem mais tenho eu no céu? Não há outro. Para onde que eu vou se eu largar o Senhor? Estou pensando aqui em deixar Deus, para onde que eu vou? Os discípulos disseram, Senhor, o Senhor é incomum, só o Senhor tem palavras de vida, eu vou para onde? Se eu largar Deus, se eu abandonar Deus, eu vou seguir quem? Quem será o meu Deus, se eu largar o Deus único e verdadeiro? Ele diz, que mais tenho eu no céu? Não há outro nome. O único que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito foi Deus, único e verdadeiro. Nós vamos celebrar a ceia. E eu gosto sempre de lembrar, porque parece também óbvio, mas muitos não sabem. Quem morreu na cruz, na história, por mim e por você? Só um nome, só uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Me desculpa se te ofende, mas Buda não morreu na cruz por ninguém, Confúcio não morreu na cruz por ninguém, Maomé não morreu na cruz por ninguém, e nenhum desses ressuscitaram. Jesus não só morreu na cruz, mas ressuscitou no terceiro dia, está vivo e há de voltar para nos buscar, para morar com Ele eternamente. Ele disse, olha que besteira que eu ia fazer, eu ia entrar nesse inverno e hibernar. Quase que eu hibernei no inverno, quase, mas eu vi que o Senhor me toma pela mão e me segura pela mão direita, e me guia, me dá instrução. O Senhor é incomum, não há outro. E verso 26, olha que lindo, vamos ler o verso 26, chegando aqui no final do Salmo, diz assim, ainda, vamos juntos? Ainda
Deus é a minha. Ele diz: eu vou largar quem me impulsiona. Ainda que a minha carne, seja por doença, seja por idade, seja por qualquer motivo, a minha carne, o meu corpo, não estão aguentando mais parar de pé. Mas só o Senhor é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ele diz: o Senhor me impulsiona para viver. Quando eu estou abatido, quando eu estou sem forças, o meu corpo não pede outra coisa senão sumir. Mas o Senhor me fortalece. Quando a minha carne e o meu coração desfalece, Deus é a fortaleza do meu coração. Deus é a fortaleza e a minha herança para sempre. E daí? E daí? Verso 27 termina o Salmo 73, dizendo assim, verso 20, continua o 27. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói a todos. Verso 28, melhor. 28, termina aí o Salmo. Quanto a mim, ele conclui, vamos juntos? Vamos repetir juntos? Quanto a mim, ele termina o Salmo dizendo, gente, é o seguinte, eu entrei no inverno, frieza, toda hora eu ficava olhando para o relógio, nunca fiz isso em jogo de futebol, nunca fiz isso em fila de loteria, nunca fiz isso em filme no cinema, mas, sabe, eu passei a não ter mais prazer. Falava Bíblia, está lendo Bíblia, me dá nojo, sabe, eu comecei a viver um inverno espiritual, um inverno, porque a minha explicação era inveja, porque pessoas que não fazem isso, parece que estão melhor que eu, tive inveja, achei tudo inútil, o pastor falou lá e tal, mas é tudo inútil, porque não adianta envolver, não adianta consagrar, não adianta, sabe, caminhar junto, tudo inútil, tive inveja, achei que tudo era inútil, e comecei a viver uma amargura tremenda dentro do coração, eu comecei a viver intranquilo, inquieto, e de uma forma irracional, porque eu estava jogando fora o que era bom, para ficar com o que era ruim, o que era irrelevante, eu estava abraçando, e jogando fora o que era importante, por causa da ilusão, por causa de coisas que não são verdade, eu estava achando que aquilo tinha algum valor, não tinha valor nenhum, eu estou olhando lá para as pessoas que estão prosperando, sem servir a Deus, eu não sei o preço que elas estão pagando por aquilo. E ele diz, eu tive a iluminação do que é importante andar com Deus, porque Ele segura pela minha mão, intimidade, instrução, Ele me dá direção, e Ele é incomum, não tem outro para onde eu possa ir, só Deus, não há outro nome, que me impulsiona para viver. Quanto a mim, aí ele conclui dizendo, gente, vou falar o seguinte, depois que eu passei por essa crise, eu tomei uma decisão, eu disse, quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Vamos repetir? Bom é estar junto a Deus. De novo, quanto a mim. Amém, queridos. Eu não sei se você entrou no inverno só na estação do ano, ou se você tem vivido o inverno na alma, como Asaf. Leia o Salmo 73, leia o Salmo 37, veja como superar essa crise interior, essa frieza, essa indiferença. O que não deu certo? Você está se comparando com quem? Com o quê? Olha que essa comparação é irreal, é ilusória. Olha essa comparação, veja realmente o que é importante.
Você tem o que é importante. O importante é ter um Deus que te segura pela sua mão. O importante é ter um Deus que te guia pelo caminho da verdade. O importante é ter um Deus que te impulsiona quando a sua carne já não pede mais nada. O importante é você estar com aquele que é incomum, que é insubstituível, que é Deus. Quando ele recebe essa luz no templo, ele diz: entrei no santuário, na presença de Deus. Eu entrei na presença de Deus. Não está falando do templo, mas eu entrei na presença de Deus. Minha ficha caiu. Eu disse: espera aí, o que eu estou cobiçando é irrelevante, e o que eu estou jogando fora é que é importante. Vou destrocar. Eu volto para Deus. Amém?